Capítulo 9 de Juízes. E aqui nós encerramos a história de Gideão. Gideão tinha morrido. Nós sabemos disso, no capítulo 8, Gideão morreu. Porém, o legado de Gideão permanece. Lembre, Gideão teve 70 filhos e um filho de uma concubina chamado Abimeleque, ou o Senhor é rei. O meu pai é rei, perdão. Eu falei no vídeo anterior, o Senhor é rei. Na verdade, Abimeleque quer dizer o meu pai é rei. Então, quando você assistir o próximo vídeo, o vídeo anterior, eu peço que me perdoe. A palavra é o meu pai é rei. E Abimeleque, então, o que ele faz? Abimeleque é filho de concubina. Então, em termos de filho, ele é um filho de segunda categoria. Ali, ele vai alugar, antes de alugar, ele vai falar com os filhos de Siquém, porque ele era da cidade de Siquém, e seus irmãos moravam na cidade de Orfa. Então, ele vai primeiro, Abimeleque, como um bom político que ele vai ser, ele vai ganhar o coração do povo de Siquém, ele vai falar que ele era melhor do que seus 70 irmãos, porque ele morava ali, era um com eles, o povo compra essa ideia, e do templo do Baal Berite, ele compra, então, 70 homens, perdão, não fala 70, com 70 ciclos de prata, ele compra, então, homens ociosos e vadios que o seguiam. Então, ele cria um exército. A conspiração de Abimeleque, ele ganha o coração dos siquemitas, ele recebe uma oferta do templo de Baal-Berite, ele aluga, então, homens vadios, justamente para quê? Para ir na casa do seu pai em Orfa e matar todos os seus irmãos, menos o filho mais novo, Jotão. E ali, quando isso acontece, todos os habitantes de Siquém e Bet-Miló vão com Abimeleque e o ungem como rei. Então, nós temos o primeiro rei de Israel. Não foi Saul, foi Abimeleque. Numa competição bíblica, quando alguém falar quem foi o primeiro rei de Israel e a pessoa dizer Saul, está errado. Foi Abimeleque. Se a pergunta foi quem foi o primeiro rei que foi colocado pela ordem do Senhor, aí é Saul, não é Abimeleque. Mas o primeiro rei registrado na história de Israel foi Abimeleque. E o que acontece? Jotão, ele vai para o Monte Gerizim, que foi um monte das bênçãos. Quando o povo de Israel toma posse, no livro de Josué, uma parte do povo andava pelo Monte Gerizim e contava as bênçãos do Senhor. A outra metade do povo andava no Monte Ebal e contava as maldições do Senhor. Jotão vai para o Monte Gerizim, o monte das bênçãos do Senhor. E ele conta uma parábola justamente sobre o casamento das árvores. Perdão, casamento não, eu estou confundindo com outra história de casamento. Era sobre as árvores que queriam ungir uma árvore como rei. A oliveira não deseja porque ela quer dar o seu azeite para Deus e para os homens, pedem para a figueira e ela não quer que sua doçura seja para dominar, falam para a videira não quer renunciar ao seu vinho, e ali depois falam para o espinheiro, já vão para a última árvore, que basicamente não serve para nada. O espinheiro então vai dizer que se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde, refugiar-vos debaixo da minha sombra, e do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Mas quem vai se proteger num espinheiro? O espinheiro não dá sombra. Então, Jotão vai mostrar justamente isso. Essa loucura da parábola, o espinheiro pede, vamos, entre na minha sombra, senão eu vou consumir os cedros do Líbano. E justamente Jotão mostrando a loucura que o povo de Siquém fez com Abimeleque de ungí-lo. E é o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer, será que agistes com retidão fazendo Abimeleque vosso rei? Agiste com retidão em relação a Jerubaal e a sua casa como merecia? E aí ele vai dizer, bom, se isso foi bom, tudo bem, então que se alegrem uns com os outros. Mas se isso não foi o certo, que fogo desça de Siquém para Abimeleque, e fogo de Abimeleque vá sobre o povo de Siquém. E ele foge para Beer, e ali nós não sabemos mais nada de Jotão. Se passaram 3 anos,
Então as palavras de Jotão em 3 anos poderiam ter se esquecido, mas começa uma conspiração de um homem chamado Gaal na cidade de Siquém contra Abimeleque. Na verdade, começa a haver uma série de intrigas entre o povo de Siquém e Abimeleque. E Gaal, então, aproveita esse momento, o povo de Siquém confia neles, e ele começa, então, a falar, o que é Siquém para servir a Abimeleque? Ele não é filho de Jerubaal, e Zebul não é seu subordinado, servir aos homens de Amor, pai de Siquém. Por que razão deveríamos servir a Abimeleque? Se este povo estivesse sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria, reforça teu exército e vem. E justamente Zebul, o governador de Siquém, ouviu aquilo, mandou chamar Abimeleque para que Abimeleque formasse um exército, lutasse contra Gaal, coisa que acontece. Gaal vai na batalha, o Abimeleque vence o povo de Siquém e Gaal foge. Só que no dia seguinte, o povo de Siquém poderia ter pensado que o problema era com Gaal e não com eles, mas não é. E Abimeleque forma uma emboscada e vai lá ele acabar com o povo de Siquém. Quando isso acontece, o povo então ficou muito preocupado e foge então, vai para o templo de Elberite e Abimeleque toma uns galhos junto com o povo, cria então um fogo ao redor, acende então o templo, a fortaleza, queima todo mundo, morrem 1000 homens e mulheres na torre de Siquém, perto do templo de Elberite. E ali, o fogo que Jotão falou, o fogo de Abimeleque que consumisse Siquém, se cumpre a profecia. Mas Abimeleque, então, foi a Tebes, não conforme com isso, não contente com isso, Abimeleque foi para Tebes, sitiou e conquistou. E ali havia uma grande torre, o povo vai até lá e Abimeleque pensa que ele vai repetir essa história que fez com o templo de Elberite, a fortaleza de Elberite no templo. Ele pega galhos, vai e coloca, quando vai acender o fogo, quando vai acender a fogueira para sufocar o povo, uma mulher pega uma pedra de moinho, lança, solta ela, na verdade, pela janela, e vai na cabeça de Abimeleque, que quebra o crânio. Abimeleque, então, fala para seu escudeiro e pede, então, que ele o mate, para que ninguém fale que Abimeleque foi morto por mulher. O escudeiro faz isso, a batalha acaba, e o texto conclui dizendo que assim Deus retribuiu a Abimeleque o mal que havia feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos, e Deus também retribuiu aos homens de Siquém todo o mal que fizeram. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. O que nós vemos no final da história aqui de Abimeleque? Uma história muito triste. Perceba que Deus não fala nessa história, somente Jotão que fala aí, mas é uma profecia muito rápida, muito breve, e não há uma palavra de arrependimento, não há uma palavra para que eles voltem ao Senhor. Simplesmente foi uma palavra de destruição, uma palavra de maldição, vamos dizer assim. Foi um tempo, e na verdade, há uma chamada ao arrependimento muito escondido. Quando Jotão fala, se vocês fizeram bem para a casa de Jerubaal, então que vivam contentes entre vocês, mas se não, então essa comparação entre será que fizeram o certo, será que fizeram o errado, era justamente para que o povo meditasse e entendesse que as ações que eles fizeram, ungindo Abimeleque como rei e matando os filhos de Gideão, foram completamente erradas e que a ira de Deus viria sobre eles por causa da injustiça. E por isso é que se cumpre. E ali onde nós vemos, Abimeleque é o líder que ninguém quer ser, que mais ou menos vai se aproximar de Abimeleque e vai ser Absalão. E na verdade, Absalão vai se transformar num... Absalão parece que é um modelo de vários juízes. Absalão pega o modelo de Abimeleque, de querer justamente se colocar acima dos seus irmãos, inclusive do legado do seu próprio pai. Abimeleque também tem muito a ver com Sansão por causa do cabelo comprido, e que ele basicamente morreu por causa do cabelo. E o que nós vemos justamente em Abimeleque é essa liderança que quer ser líder a qualquer custo, sem importar se isso acaba destruindo o legado familiar, a família, a própria sociedade. Ele não se importa, ele se interessa pelo poder.
Nós vemos uma sociedade completamente corrompida, um povo de Israel que tinha visto a libertação no período de Gideão, hoje não se importa mais, não quer saber de nada, ela quer saber de poder. O povo de Siquém queria ser governado por um rei, um grande sonho israelita, na verdade, e Abimeleque estava sedento de poder. Quão perigoso é que nós tenhamos dentro das nossas comunidades pessoas sedentas de poder. E quão necessário é que nós possamos ter Cristo como exemplo de liderança. Abimeleque não é modelo de líder, mas Cristo é. O servo do Senhor, aquele que falou para seus discípulos, aquele que quiser ser o primeiro, deverá ser o último. Aquele que quer mandar, na verdade, deverá servir. E esse modelo de Cristo, em contraste com Abimeleque, é o que chama muito a nossa atenção. Que nós possamos ser servos, servos de verdade, servos do Senhor, servo das pessoas, principalmente dos irmãos na fé, que todos possam ver a humildade e a beleza de Cristo no nosso andar. O capítulo 8 o capítulo 9, perdão, e a história de Gideão e seu legado conclui aqui. Nós entramos numa nova fase. Uma nova fase são os capítulos 10, 11 e 12, quando nós vamos entrar justamente na história de Jefté. O capítulo 10 é uma transição justamente para a história de Jefté. Os capítulos 11 e 12, vamos ver a história de Jefté e nós vamos ver inclusive o povo de Israel com sotaques dentre eles. Mas esse é outro momento e outra história. O capítulo 9 conclui até aqui. Até uma próxima oportunidade, quando estudaremos ou iniciaremos o estudo do capítulo 10. Até então, que Deus te abençoe.